Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Caderno Virtual, diretamente aqui do DP Results. E hoje, dessa vez eu tenho o prazer de receber aqui um cara extraordinário. Ele é CEO da Tron, o Gelson, CEO da Tron Sistemas. É um sistema muito bacana, goiano, né? Pra gente que tá aqui na cidade de Goiânia, é goiano, tem origem goiana. E a gente vai bater um papo bem legal, gente, sobre BI para folha de pagamento no departamento pessoal. Olha quantos insights a gente pode tirar. É um novo do nosso podcast, a gente quase 30 é a primeira vez que aparece. Sim, porque BI, o departamento pessoal, ele está deixando de ser operacional e passando a ser estratégico. E o BI, Gelson, é fundamental nesse processo de transição. Bom, seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. Prazer. Bom, é muito bom estar aqui com vocês, Rodrigo, Gustavo. A gente poder falar um pouquinho de tecnologia, falar um pouquinho daquilo que ajuda no dia a dia dos escritórios contábeis ou dos departamentos pessoais, é sempre um prazer. Então, a minha formação, né, para chegar hoje no cargo do CEO, é uma formação de tecnologia, mas eu entendo que todo mundo que é de tecnologia, para poder ficar bom, precisa entender de business, precisa entender de negócio, precisa entender daquilo que o usuário final tem para fazer. Então foi isso que talvez tenha me levado um pouco mais para as funções que eu executo hoje, que é tentar entender um pouquinho mais o que as pessoas precisam, né? Transformar aquilo que você tem de tecnologia num resultado final que seja produtivo. Sim, sem dúvida. Gente, e olha só que mesa espetacular que a gente tem aqui hoje. O CEO da Tron e o CEO do Caderno Virtual, mais uma vez participando aqui comigo. O Gustavo, também seja muito bem-vindo ao seu próprio podcast, né, Gustavo? Ao nosso apertar aqui. Uma das convicções nossas é que a informação é que gera, né? Que gera os negócios, a informação é que gera a evolução do mundo, né? Então, os eventos que a gente participa, a gente sempre tem um podcast com os patrocinadores do evento, dando um espaço também para que eles mostrem um pouco mais do serviço, né, que eles têm. E a Caderno, com a educação corporativa, pega todo esse conteúdo e leva também para os clientes dela. Então, as palestras sendo gravadas, o conteúdo dos podcasts vai ficar disponível para os participantes durante um ano. E estamos aqui para ajudar, Rodrigo. Bacana. Para provocar discussão aqui com o Gelson. O Gustavo, eu acho que você, no trabalho que você faz, você tem que ficar com a antena muito ligada e te torna um multi-especialista. Sim. Sem dúvida, a gente ouve Porque você fala, cara, vou ter que sentar com alguém para falar de um assunto ali, eu tenho que ser muito especialista, então é muito bacana, é um progresso contínuo, né? Para você é uma delícia. É todo dia aprendizado. A gente conhece gente nova e sentou pessoas maravilhosas aqui nessa cadeira, né? Você também. Nossa, foi sensacional. E agora mais um episódio. E Gelson, eu pessoalmente aqui no off eu confessei para você, passei no stand lá da Tron e me interessou muito essa chamada para o BI. Certo. Eu já falei aqui em outros podcasts, eu sou DP raiz lá da origem mesmo, e ver essa transformação, e eu tenho certeza que o BI faz parte dessa transformação num departamento pessoal estratégico. Então, eu te faço a primeira pergunta, Gelson, como você enxerga que o uso do BI pode transformar, gente, a realidade dos escritórios contábeis e do departamento pessoal dentro desses escritórios? Bacana. Eu acho que nós vamos dividir em partes daquilo que a gente for falar aqui, mas eu acho que o começo é o seguinte. Hoje existe uma oferta muito grande de informações para profissionais como você e todos que estão aqui participando do DP Results, né? Que é uma gama de informações, mas essa gama de informações são informações muito operacionais. Claro que os sistemas evoluíram ao longo desse tempo e tem informação gerencial. Você tem lá, pelos seus próprios sistemas que fazem o dia a dia, ele também oferece uma série de informações que já ajudam você na tomada de decisão. Então eu acho que esse primeiro contexto que a gente está trazendo é o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro, eu preciso pegar essa gama de informações que a gente tem, começar a tabular essas informações para que eu possa enxergar as coisas de uma forma diferente. Então, como a gente tem isso para ofertar para os clientes e também para fazer a gestão da empresa que eu toco, é você começar a fazer uma série de análises por perfis diferentes. E isso começa a trazer insights e você vai, aos poucos, evoluindo na análise que você vai fazer. Então você fala, eu vou ficar craque em BI de hoje para amanhã? Não. Por quê? Porque a empresa que você gerencia,
A empresa que outros que estão nos ouvindo aqui gerenciam estão em momentos diferentes. Mas então eu pego aquelas informações e começo a analisar de forma diferente. De repente eu analisava isso de forma analítica, eu começo a analisar de forma sintética. Eu tenho formas de ver, antes eu via essa informação só por unidade. Agora eu começo a ver por categoria de colaborador, pelo cargo que ele ocupa. Então, este começo é juntar estas informações, levar para um BI, tá certo? Depois a gente vai descer um pouco mais até como a gente faz isso, começar então a ver isso de uma forma diferente. O que é sintético eu vejo analítico, o que é analítico eu vejo sintético. Eu começo a criar categoria de transformação dessas informações para que a gente possa então ir fazendo uma doutrina, uma disciplina das pessoas que estão analisando para começar a enxergar a empresa ou o departamento ou os negócios de uma forma diferente. É isso que eu acho que é o conceito principal de BI. Eu queria te fazer uma pergunta lá, específico ao software da Tron. Vocês têm um BI que foi construído por vocês, vocês usam uma ferramenta de terceiros, um Power BI ou similar? Então, nós temos construído para os nossos clientes o BI usando o Power BI mesmo, tá certo? Levando algumas coisas prontas, porque eu acho que são categorias que você vai tendo de necessidades. Então, às vezes a pessoa não tem nada. Então você começa a falar, pô, eu não tinha olhado para esse prisma aqui. A gente desperta. E depois, no bate-papo que a gente vai tendo, no aculturamento que a gente vai tendo, as pessoas, será que não dá para virar esse... A gente usa muito essa palavra de dizer virar o cubo, né? Porque você tem vários lados dessa informação. Quando você começa a ver a informação, você fala, será que não dá para criar um filtro? Sim. Será que não dá para ver de uma forma diferente? Então esse aculturamento Vocês entregam alguns painéis, alguns painéis e depois prontos, customiza e depois a gente case. Vai atendendo as demandas das empresas de acordo com o que elas O precisam. caderno faz a mesma coisa. É porque não tem como a gente entregar tudo que o cliente quer. Sim. Você pode fazer 1 milhão de painéis de BI. Ainda assim, o cliente vai precisar de uma visão diferente. Então, é impossível, né? Porque às vezes ele está num momento, o momento dele é um momento mais inicial. O outro já está um pouco mais aculturado. Eu acho que isso é um crescimento que vai acontecendo. Não, mas é bacana você reunir os dados no DP, principalmente, e os dados contábeis em BI. É uma coisa rara até nos ERPs mais famosos, né? Sim. Não são todos que permitem isso, não. Na verdade, eu tenho observado, né, a evolução do sistema da Tron, como eu disse, já há mais de 15 anos na área, e a Tron aqui no mercado goiano e nacional hoje em dia vem acompanhando isso. E esse ponto que você tocou, Gustavo, leva a gente para a próxima pergunta, tá? Dá o gancho para a próxima pergunta, que é o quê? Você falou assim, eu posso criar 1 milhão de painéis e sempre vai ter um painel que o meu cliente fala assim, mas eu queria este painel. Sim. Mas a gente tem que partir de algum lugar, isso é fato. Então, hoje eu só queria saber de você, hoje quais são as principais métricas e indicadores que os seus clientes, que a Tron vê a necessidade de disponibilizar para os clientes, que é aquilo assim, olha, todo mundo me pede, e a partir dali é que eu vou personalizar, que eu vou chegando num nicho menor, mas o que todo mundo te pede? Quais são as principais métricas e indicadores? Então, vamos para um que eu acho que é um destaque relevante para nós, é a gente falar de turnover, tá certo? Por quê? Porque quando a gente aborda o turnover, a gente pensa assim, porque vamos falar que a gente está fazendo uma prestação de serviço. Às vezes, quando você vai cobrar isso de alguém, você está prestando serviço, não estou dentro da empresa, sou um prestador, sou um BPO. Eu vou contar o número de colaboradores. Se foi até 100 é um valor, 200 é outro, 300 é outro. Mas às vezes, quando você faz isso, o turnover nestas empresas é baixo. Sim. Porque o que dá trabalho para você, que é um homem de IDP, é demitir e contratar. Porque isso é que gera alta demanda. Então o turnover é um dos indicadores que eu acho que talvez seja o mais importante. Para a empresa que está com o DP entronizado e para aquela que presta serviço. Por quê? Porque às vezes você vai cobrar, por exemplo, se você presta serviço, usando até duas métricas, a do número de colaboradores e do turnover. Você tem uma empresa que tem 1000 colaboradores, mas todo mundo é CLT, pianinho, baixo turnover, cara, te dá pouco trabalho, não tem nem dado variável, então é tranquilo, são coisas que a gente tem que observar.
Então, na minha opinião, o turnover é um indicador muito relevante. Sim. Porque quando a gente começa a olhar esse cara, em determinado momento você também, além de olhar para o turnover, você começa a fazer predição disso. Começa a olhar para as informações e ver como que isso está acontecendo. Esse turnover, qual é a principal característica? São os colaboradores que estão há pouco tempo na empresa. São os colaboradores que estão há muito tempo na empresa. Qual a característica? Você entende onde está o problema, não é verdade? Igual a gente falou, você começa a primeiro olhar isso, saber o turnover. Estou acompanhando ele para saber qual é o valor. Depois eu começo a dividir em categoria. Esse cara que está acontecendo, quem é? Que cargo é? É de gerência ou de operação? E esta é a ciência legal do BI, que te permite fazer análise. É uma análise investigativa. Exatamente, né? que vai começando a fazer você tomar melhores decisões. Porque você começa então a disponibilizar isso, que eu acho que uma coisa importante que a gente tem no BI é que quando a gente começa a ter a informação e você não precisa pagar por ela. O que eu digo que é pagar por ela? É quando você depende de um colaborador para ele montar isso para você poder olhar. Quando você tem um BI, não, ela está lá disponível para você. Online, real time, quer dizer, você pode só, por nível de hierarquia, criar alguns filtros para poder fazer, mas a informação já não depende de pessoas. Porque se você tem um planilheiro lá, que é ele que faz, se esse cara fica doente, pronto. Não, e ele pode errar. Exatamente. Sim, então pode maquiar. o BI traz essa facilidade e eu acho que um bom início é a gente olhar, por exemplo, para o turnover. Mas é bem prático o que a gente consegue ter na mão. Não, e eu quero até aproveitar a sua fala, Gelson, para poder trazer assim, um feedback de quem opera, né? Sim. Graças a Deus eu ainda tenho a oportunidade de operar o departamento pessoal, de construir essas informações. E eu quero pontuar 3 coisas. A primeira, eu disse em outros podcasts, hoje em dia o novo ouro se chama informação. Informação vale mais do que dinheiro hoje em dia. O segundo ponto, uma grande dificuldade do departamento pessoal é isso que você falou. Você tem o dado no sistema, você precisa extrair, planilhar, tratar, formatar, para depois você ter a informação do jeito que você precisa para você apresentar para a sua diretoria. Sim. E com esse tipo de informação inteligente que o Tron está trazendo para a gente consegue melhorar a eficiência do departamento. Então, assim, tá sendo algo que ajuda de fato o profissional de departamento pessoal. Assim, até um feedback de gratidão, porque auxilia muito a gente, porque a gente já lida com plataforma do governo, já lida com uma plataforma para gestão de benefício, uma plataforma para isso, e hoje a Tron tem um universo que oferece todas essas soluções, né? E o BI é a cereja do bolo para a gente tratar tudo isso num lugar só. Então, uma coisa que eu acho bacana da gente falar quando tem essa movimentação é que é o seguinte, um caminho para você chegar num bom BI, às vezes ele passa, como a gente fala, de fazer um MVP, de fazer um teste, de fazer um piloto. E o Excel é um bom caminho. Sim. Então a gente não está excluindo o Excel, mas o Excel às vezes materializa aquela ideia inicial que você tem, que você vê, cara, ficou legal, isso aqui é bacana. Aí você então tira essa função e vai para o BI, né? Eu acho que é esse o caminho. Então, eu acho que sempre um bom caminho, a planilha é bacana, que ela materializa o teu pensamento rápido e depois você vai atrás de um BI. Tem um outro viés disso, que, por exemplo, hoje nós estamos vivendo num mundo de Big Data. Sim. Hoje eu tenho resposta para tudo. Sim. Se eu não sou cozinheiro, você quiser fazer um camarão com molho de maracujá, sei lá, hoje à noite em casa, eu consigo fazer. Sim. Eu tenho ChatGPT, eu tenho tudo que eu preciso. Só que as pessoas não sabem perguntar. Então, quando você fala de ter a informação à mão, de ter um BI maravilhoso, nós temos esse problema também. Em vários cases, vários clientes, as pessoas não sabem analisar, eles não sabem nem o que perguntar para o BI. Essa análise investigativa, será que o turnover ele é em determinado cargo, será que é em determinada loja, que período do ano, quanto tempo essas pessoas estão... Para você achar um colaborador que tenha esse insight de fazer esse tipo de análise, é difícil. Então, o que a Tron faz para formar, para ajudar esse profissional do DP, que é cliente de vocês, a ter um uso melhor do seu sistema e não um uso operacional, porque você pode pôr uma nave espacial e o cara vai querer usar como carrinho de rolimã. Não é porque a sua aplicação não entrega,
é porque a pessoa simplesmente não vê ali dentro nenhuma solução. E isso orna com a próxima pergunta aqui do tema, que é, Gelson, complementando a pergunta do Gustavo, quais são os principais desafios de implementar o BI, as ferramentas nos escritórios de contabilidade hoje? Tá ficando bom, tá ficando gostoso. Então, eu queria aproveitar para a gente poder dar uma saidinha rápida e voltar nesse tema. Nós tivemos ontem, né, o prazer de poder ver painéis onde a gente falou de um assunto que mexe com todo mundo, que é a inteligência artificial. O que eu acho e o que eu tenho visto, às vezes um determinado medo para a nossa audiência, para quem está olhando, estando junto com a gente aqui, dizendo, cara, será que eu vou ser substituído com a inteligência artificial? Então vai muito na linha do que você falou. O que é fundamental para você poder fazer o uso da inteligência artificial? Ter repertório. E quem tem repertório? É quem tem experiência, Sim, cara. claro. Tá certo? Então, por exemplo, você é um profissional raiz. Sim. Então você estudou, passou, materializou, executou muito na mão, você tem repertório. Você vai ser substituído? Não. O chat GPT que está lá precisa de saber perguntar para ele, para que ele possa fazer as melhores entregas. Né? Eu tenho me aprofundado um pouco nesse assunto e visto o seguinte. Primeiro, quando você usa isso na área de marketing, por exemplo, na área de marketing você precisa ter muita criatividade. Sim. Mas na área de DP, na área fiscal, não pode ter criatividade, senão você vai dar com a cara na parede. Sim. Então você primeiro precisa prover essa inteligência artificial, por exemplo, com um FAQ, né, um perguntas e respostas de um determinado tema, para que ele não saia daquilo. Claro. E isso, quem vai Você não pode fazer deixar um prompt é quem livre. tem repertório, entendeu? Verdade. Então acho que isso é muito legal, para depois voltar para a pergunta. Bom, como é que a gente faz isso então dentro da nossa casa? Como é que eu começo esse trabalho? Bom, primeiro, usando talvez painéis prontos. Por quê? Porque aquilo eu te dou uma ideia inicial, com pouca criatividade para você dizer, cara, eu estou tendo algumas informações que começam a me deixar tomar decisões estratégicas melhores. Então, acho que um bom caminho é painéis prontos, porque daí começa a despertar um interesse. Não era muito bem isso que eu queria, então você já sabe o que você não queria. Eu gostaria de clicar aqui, eu queria que Eu abrisse. queria abrisse, que isso descesse num nível maior. 34 aqui, não quer saber quem são esses Quem 34. são, qual é o analítico, de que estado é. Então você começa a ter necessidades que vão dizendo para que lugar que você vai. Então acho que um caminho inicial é painel pronto. Então isso começa a dizer o que você quer, o que você não quer. E daí você começa a criar inferências do que fazer, de como ter os melhores resultados. Então, como é que a gente implementa isso? Então a primeira coisa é o seguinte, cara, você precisa ter pessoas que tenham um repertório junto com você. Porque senão você não vai chegar. Então eu preciso ter analistas sêniores, eu preciso ter profissionais que entendam o negócio. E não adianta só entender de BI, de pegar os dados e criar o cubo que está lá. Eu preciso entender do business, cara. Eu preciso entender não só do negócio, do departamento pessoal, mas eu preciso entender a empresa que eu estou gerenciando é de que segmento? É do segmento construção civil? Onde eu me encaixo na comércio, engrenagem? É indústria? Para que eu possa olhar aquele monte de informação e tentar transformar em decisões estratégicas. Para isso, preciso de profissionais como vocês dois. Profissionais que tenham vivência, que tenham tempo, rodagem para que aconteça, senão não vai ter milagre. Então a nossa audiência precisa saber disso. Sim. Sem eu ter alguém que tenha esse conhecimento, não vai O rodar. mais importante de saber fazer é conhecer alguém que faz, né? Então, é o mesmo caso da inteligência artificial. Eu não preciso saber de inteligência artificial, eu preciso saber o que ela consegue fazer e como eu trabalho com ela, qual o potencial que ela tem. Agora, o problema da inteligência artificial está sendo, no Brasil, linguagem. Nós falamos isso em outro podcast. As pessoas não sabem língua portuguesa, elas não sabem formular uma pergunta, Sim. não sabem interpretar um texto. E isso dificulta muito. Então, a gente vai ver um gap educacional básico, rudimentar do país, nesses últimos 20, 30 anos, que é justamente matemática básica, que influencia demais, né? E a matemática foi até socorrida pelo Excel e pelos sistemas, etc., que evitam os erros, mas língua portuguesa não tem como. Aí você falou, abrir um chat GPT na mão de uma pessoa e deixar ali não sai nada. Você precisa fazer os fax, você precisa fazer
um painel usando, assim, mastigando para a pessoa pela deficiência que elas têm que deveria não existir. Então Sim. tem que ter uma formação. As pessoas, já estão falando dos profissionais de DP, eles tinham que procurar ter vontade de ter uma autonomia de estudo, de ter curiosidade, de tentar perguntar mais. Pô, estou ouvindo um assunto, eu saí desse podcast e falaram vários termos que eu não sabia. Cara, eu fiquei doido, eu já pego na hora o celular, já quero saber o que é. Eu não me conformo quando sai numa mesa um assunto, uma palavra, um termo que eu não sei o que é. Você não consegue participar. Eu não consigo dormir com isso. Então as pessoas têm que ter essa vontade para crescer, porque tem valor o meu trabalho, quanto eu entrego, se eu quero ganhar um salário bom, eu tenho que entender que esse salário alguém tem que ganhar com ele. Nós somos um mundo capitalista. Então, eu tenho que entregar alguma coisa para o meu empregador ver valor nisso, né? E se eu vou trabalhar como autônomo, mais ainda. Sim. Então, as pessoas têm que voltar a ter essa veia empreendedora, essa inquietude de procurar aprender sozinha, não esperar a resposta pronta. Né? E pegando a fala de vocês dois, a gente enxerga realmente em outros mercados, eles já perceberam isso. Tanto é que a televisão aberta, a gente não escolhia, ela mostrava pra gente, a gente aceitava. E aí evoluiu pro streaming, onde você escolhe aquilo que você quer assistir. Ou seja, muitas vezes as pessoas não sabem aquilo que querem. Você precisa mostrar pra elas que elas querem, que elas precisam daquilo. Que tem um cardápio, né? E aí, complementando a fala do Gustavo, me leva pro gancho de, infelizmente, a nossa última pergunta. A gente tem que caminhar aqui pro final, que eu já recebi um sinalzinho ali. Já te cortaram, né? Mas que é o quê? Capitalismo, ganhar dinheiro. A gente falando de BI, e um BI, por experiência, é lindo. Você olha, você tem informação, você tem tomada de decisão a partir daquilo ali. Mas como, Gelson, que esse BI vai agregar valor no meu serviço? Como que eu vou poder cobrar mais porque eu tenho isso? Bacana. Nós vamos chegar lá, mas eu queria, na pergunta anterior, fechar ela assim. Então eu vou fazer BI, decidir o que eu acho que você precisa fazer lá. Primeiro, você precisa de pessoas experientes no negócio. E o segundo, se você decidir trazer isso para dentro de casa, alguém que tenha um pouco de conhecimento técnico. Não é necessário, você fala, pô, eu preciso ter um desenvolvedor para fazer isso. Não, você pode, se você não estiver comprando esse serviço, porque às vezes a gente tem níveis diferentes de empresas, pequenas, médias e grandes, dá para você fazer isso dentro de casa. Eu tenho isso no meu time, analistas de sistemas normais que conseguem fazer o Power BI. O cara entende de negócio, como você falou, começa a estudar um pouquinho, igual é fazer um Excel, cara. O Power BI é uma ferramenta parecida e você rapidamente consegue fazer. Então não se inibam, não pensem que você tem que ter um super-homem lá, um profissional. Dá para fazer, se você quiser, sozinho, com alguém que tenha vontade. Que é o que você falou por último, é alguém que esteja a fim de ir atrás. Concordo plenamente. Bacana. Então vamos para a nossa última pergunta, é como é que a gente agrega valor? Isso. Como é que a gente proporciona isso? Bom, nós estamos imaginando então com essa pergunta que o BI já está dentro do escritório? Sim. Ou que está dentro da empresa para prestar esse serviço? Vamos imaginar do ponto em que eu estou oferecendo para o empresário e o empresário ele quer saber de receita, de lucro. Como que ele vai conseguir potencializar tendo essa informação? Como que eu vou conseguir utilizar o BI para eu conseguir faturar mais, para eu economizar tempo, porque tempo é dinheiro? Então, eu acho que o caminho é o seguinte. Quando eu tenho uma empresa que ela, então, está prestando serviço para outras, como é que vamos falar primeiro do contador, que normalmente tem muito departamento pessoal dentro que presta para várias empresas. O que o BI vai ajudar esse cara? Bom, primeiro, se eu começo a oferecer informações tabuladas para o meu cliente que está lá e eu não tenho mais que ficar gastando energia para fazer isso, eu vou oferecer serviço de qualidade para o meu cliente. Então eu vou trabalhar como consultor, por exemplo. Exato. Tá certo? Sim. Então eu troco de patamar. Por quê? Porque daí eu começo a levar esta informação tabulada para o meu cliente e começo a poder ofertar outros serviços para ele, que são serviços de consultoria, de aconselhamento, tá certo? De auditoria. Por quê? Porque eu saí da operação. Então isso é quando é na prestação de serviço. E quando é o serviço interno? Cara, você deixa de ser operacional e vai oferecer para a sua diretoria, para a sua gerência, um serviço qualificado de análise do que você está fazendo.
Então eu acho que esses são os dois caminhos. Sou prestador de serviço. Se eu fizer automação, se eu trouxer o BI, eu posso fazer a oferta de serviços de qualidade que seriam as consultorias. E internamente eu também vou fazer uma consultoria, mas interna, quer dizer, eu vou me tornar mais gerencial. Vou ver como a minha empresa faz para ganhar mais dinheiro. Ah, mas eu sou só do DP. Você só é do lugar mais importante que tem, cara. É claro. Que é onde estão as pessoas. Para poder olhar, por exemplo, às vezes uma coisa básica. Eu estou tendo muita indisponibilidade de hora. Porque tem doença, porque tem problemas de ler, porque tem falta ao trabalho. Cara, então a empresa está deixando de faturar porque às vezes se eu fizesse uma mexida, se eu estivesse olhando isso, eu estou vendo que um determinado grupo de pessoas está perdendo horas porque tem alguma insalubridade. E isso é uma forma de monetizar internamente e externamente como consultor. E para a empresa como um todo, isso fica muito claro, porque eu consigo diminuir o custo com o BI, eu consigo ampliar meu leque de serviços. Mudar, pivotar minha empresa. Por exemplo, nós temos aí empresas querendo abrir loja em determinados bairros. Se você não tem informação, como é que você decide se compensa, se não compensa, qual o custo de fazer isso? Como é que estão os seus clientes, se vai ter mais clientes, se vão ser os mesmos clientes, você vai fazer concorrência para você mesmo. Você vai ser infinidade de coisas que dá para um empresário fazer com o BI. Agora, o empresário em si não faz, ele depende de que alguém faça para ele. O CEO, ele quer receber um pouco de informação pronta, então ele vai fazer a análise final, mas é uma análise que já veio mastigada por outros profissionais. Né? Então, é preciso que, independente do estágio que você esteja dentro da organização, que você seja um fator determinante e inteligente no processo. E não apenas um faz tudo, né? É igual que você vai contratar empregada doméstica, você pode escolher a com penso e sem penso. Né? A empregada com penso, ela é o dobro do valor, porque ela pensa, ela evita de gastar seu produto, etc. Exatamente. E tem aqui sem penso, né? Aí é mais barato. Só faz, né? É, exatamente. Bom, gente, foi um bate-papo muito legal, gostei muito, é um tema que me interessa bastante. A gente poder levar isso para o pessoal do departamento pessoal, que está passando por essa transformação, então... Agradeço a vocês, as empresas de vocês, as empresas que vocês comandam, que têm auxiliado nós do departamento pessoal, os profissionais de gestão de pessoas, a enxergar, a explorar, na verdade, esse mundo de oportunidades que a gente tem aí. Muito obrigado.